Os alunos entram na faculdade de medicina, primeira aula de anatomia. 16 corpos nus vão ser dissecados. O professor doutor vai dar uma aula sobre como abrir a pele, dissecar veias, artérias. O aluno levanta as mãos. Marco Polo. O professor diz que só responde no final do expediente. Essa é a pedagogia dele. Mas o aluno fica inconformado, levanta as mãos. E o professor abre a exceção. Tá bom, garoto, vai. E o aluno pergunta: professor, qual o nome das pessoas que nós vamos dissecar? O professor leva um susto, porque nunca foi questionado desse jeito. Professor doutor de Harvard. Ele diz: essas pessoas não têm nome. Não têm nome, são mendigos, psicóticos, achados por aí, que ninguém reclamou o corpo. Mas professor, como é que nós vamos abrir, dissecar artérias, veias e nervos, sem conhecer as lágrimas que eles choraram, os sonhos e os pesadelos que tiveram? E o professor dá uma bronca no aluno. Diz: olha, se você quer ser um policial, você escolheu a profissão errada. E se não acredita em mim, vá na sala de anatomia e vê se encontra a história de um desses cadáveres. Quem sabe você possa nos animar. E o garoto vai, desesperado, procurando, e não encontra nada. E só encontra um termo que diz: o poeta da vida é um dos cadáveres e quem o reconheceu foi Falcão. E ele que assiste na Praça Central e vai atrás desse Falcão, pergunta para muitos mendigos, idas e vindas, até que depois de meses, quase desistindo, ele encontra um mendigo cantando What a Wonderful World. Ele pensa: bom, ele tem que ser Falcão, e é muito difícil conquistá-lo, até que depois de muito tempo ele consegue penetrar em camadas mais profundas de Falcão. E ele convida Falcão para ir na escola. Ele conta que ele sofreu bullying, foi zombado. E Falcão diz: não, eu não vou. Mas você tem de ir, Falcão, por favor. Bom, se tornam amigos. Ele vai então na sala de anatomia. Choque geral. O professor entra em estado de pânico. Vai agredir, vai expulsar o aluno. E de repente Falcão começa a passear pelos cadáveres e fala: Maria, você aqui, querida, quantas vezes você deu o pouco que tinha para aqueles que nada não tinham? Mais um pouco. General, você aqui, nos seus surtos, você se achava imbatível, mas a morte não perdoa grandes e pequenos. Somos eternos meninos que andam no traçado do tempo. Aí ele se dobra diante de um cadáver e começa a chorar. Vocês não são dignos de dissecar esse cadáver. Ele era um cientista, um ser humano incrível, que num acidente de carro perdeu os seus filhos e passou por vários psiquiatras. Mas vocês, os psiquiatras, têm moléculas que ajudam a tratar a depressão, mas dão um sentimento de culpa. E ele saiu pelo mundo sem endereço, procurando por si mesmo. E eles se encontraram numa praça e os dois choraram, sem se conhecer. Usaram a linguagem mais universal, a linguagem das lágrimas. E quando ele fala sobre isso, o professor se aproxima e olha para uma foto, olha para o cadáver, olha para a foto que está na parede, para o cadáver, e percebe que aquela foto representava aquele cadáver, que o seu professor, o seu mentor, estava ali, que era o fundador daquela faculdade de medicina. Estamos tornando como aqueles cadáveres na sala de anatomia, um número de cartão de crédito, um número de passaporte, um número de identidade, mas não seres humanos únicos e irrepetíveis. E se a nossa espécie não começar a perceber que cada ser humano é uma estrela viva no teatro da existência,
de fato irrepetível, insubstituível. Podemos ser substituíveis como profissionais se não nos atualizarmos, mas como seres humanos não há dois iguais, assim como não há 2 grãos de areia que ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo.